Estamos aqui para mais uma leitura comentada. Nós lemos a Bíblia juntos aqui, comentando quase que versículo a versículo, para que você tenha mais clareza de aplicar esse texto na sua vida, sempre no final da leitura fazendo duas perguntas: o que Deus falou comigo, o que eu vou fazer com o que Deus falou comigo. Hoje nós vamos ler a carta que Jesus enviou para a igreja de Pérgamo, uma carta maravilhosa, profunda, que tem muito a nos ensinar sobre não nos moldarmos com a cultura do mundo atual, de não nos contaminarmos com o pecado à nossa volta, não ceder à pressão que está sobre o cristão o tempo todo, ok? Aqui eu deixo a live é feita no Instagram, mas eu deixo salvo aqui no YouTube também. Você pode deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal para você receber sempre aqui o vídeo quando ele for lançado, combinado? Nós vamos ler então Apocalipse 2, do versículo 12 a 17, comentando aqui versículo a versículo. A igreja de Pérgamo, vamos fazer aqui uma breve introdução para a gente entender do que Jesus está falando, tá? Jesus é muito específico, a maneira como ele se apresenta na carta tem tudo a ver com a realidade daquele lugar geográfico, daquela igreja. E ele então traz elogios, ele traz críticas, ele chama ao arrependimento e ele oferece uma recompensa. Na maioria das vezes as cartas estão nessa estrutura, ok? E é interessante que as cartas estão na ordem que era o percurso por aquelas cidades, né? É como se Jesus desse o passo a passo. Primeiro está Éfeso e depois você vai seguindo viagem pela estrada principal e você vai chegar então a Esmirna e agora nós estamos em direção a Pérgamo, essa igreja que tem elogios e tem críticas sobre elas. As 7 cartas são para todas as igrejas, de todos os tempos, de todos os lugares geográficos, né? De todos os salvos. Essa carta é para nós, é o cuidado de Jesus com a sua igreja, quando ele mostra que vê, que conhece, e ele nos chama ao arrependimento também. Então vamos lá. Olha, Pérgamo era uma cidade extremamente importante, ela tinha uma importância política, cultural e religiosa muito grande, tá? Há coisas bem específicas em Pérgamo que nos faz entender por que Jesus escreveu o que escreveu, tá? É uma cidade que era a capital da província romana na Ásia, então era um centro político muito importante, muito badalado ali, tá? Era uma cidade conhecida pela sua grande biblioteca. Eles tinham mais de 200 mil rolos de pergaminhos, né? E o livro naquela época era algo muito caro. Assim, pastor, mas o livro hoje também é caro. Não, naquele tempo era muito trabalhoso você fazer um livro, produzir um livro e comprar um livro, né? É interessante que o nome Pérgamo tem tudo a ver com pergaminho, tá? Na verdade, o imperador, o rei de Pérgamo, ele queria ter a maior biblioteca do mundo, tá? Ele queria ser a maior biblioteca. A primeira, então, era de Alexandria e a segunda maior biblioteca era justamente a de Pérgamo. Só que houve um desentendimento ali com o rei do Egito, que fez um embargo comercial e parou de fornecer papiro para que ele pudesse, então, produzir aquela maior biblioteca do mundo, que era o seu sonho, né? Esse embargo tem tudo a ver com, de fato, não deixar que eles fossem tão importantes assim, porque naquela época você ter uma gigante biblioteca era você ter o poder da informação, né? Hoje a informação está muito difundida, né? Mas quem tem informações privilegiadas também tem mais poder. Naquele tempo não era diferente. Então, com esse embargo deles não terem mais papiros para escrever os livros, eles desenvolveram uma técnica de fazer os livros de pele de animais, que ficaram muito melhores que os papiros, porque eles eram muito mais resistentes, né? E aí ele se tornou os pergaminhos, que vem justamente do nome Pérgamo, e eles se tornaram a segunda maior biblioteca do mundo na época, tá? E é interessante que devido a esse embargo comercial, eles se destacaram achando outra solução, né? E desenvolveram uma tecnologia diferente. É muito comum hoje, vocês vão se lembrar na pandemia, né? Muitas tecnologias foram aceleradas por causa da necessidade. A necessidade faz a gente crescer, né? A gente não deve se acomodar ou, né, ficar ali apático. Nós precisamos buscar novas soluções e foi isso que aconteceu mesmo ali. Era também um centro religioso gigantesco, tá? O primeiro templo de um imperador vivo era aqui em Pérgamo.
Pérgamo era um grande centro de medicina e eles também adoravam o deus Dionísio, o deus Zeus e também Asclépio, que era o deus da cura, representado por uma serpente. Você vai ver que o símbolo das profissões ali de saúde, né, medicina, se eu não me engano também a farmácia, a enfermagem, tem uma serpente, né? E é justamente porque lá em Pérgamo tinha o deus Asclépio, que era o deus da cura. As pessoas elas dormiam no templo de Asclépio entre as serpentes, porque elas acreditavam que aquelas serpentes curavam. Que doideira, hein? E aí, esse era o cenário deles, tá? Eles tinham que adorar o imperador, adorar todos esses deuses. Essa era a realidade que eles tinham. E aqui nós vamos entender por que era tão difícil ser um cristão em Pérgamo, ok? Eles tinham que adorar o imperador. Lembre que Roma excluía os judeus da adoração ao imperador, mas os cristãos não eram considerados judeus a partir de um certo momento, eles até eram confundidos, mas depois de um tempo não, então eles tinham que prestar culto ao imperador, ou então eles eram excluídos da sociedade, no mínimo isso acontecia, ou eles então eram mortos de verdade. Por ser um grande centro político também, em Pérgamo ficava a residência oficial do procônsul, que era uma espécie de juiz, de executor, é tipo o que a gente está vendo hoje, entendeu? Ele acusava, ele julgava, ele cumpria ele fazia valer a sentença, né? O poder estava na mão do procônsul. Ele era o único autorizado por Roma a cumprir a pena de morte. E aqui ele morava justamente em Pérgamo. A gente vai ver por que essas informações são tão importantes, tá? E por que Pérgamo era um lugar muito difícil para um cristão viver. Pense comigo. Vamos ver aqui as comparações. A maior biblioteca do mundo, o cristão, ele só tinha um livro, que era a Bíblia, né? O Deus da cura era daquela cidade, mas na verdade eles não dormiam lá no templo onde haviam serpentes, porque eles sabiam que quem cura de verdade é o Senhor. Eles também tinham aqui essa questão da idolatria, eles adoravam apenas o Senhor. Então era uma pressão muito grande, por isso que nós vamos ver. Aqui, vamos começar a leitura então, depois dessa introdução, para a gente entender o contexto. Vamos para o texto agora, né? Apocalipse 2:12. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Jesus se apresenta de uma forma diferente para cada uma das igrejas, e aqui para a igreja de Pérgamo, ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Aqui, um detalhe interessante é que essa espada afiada, ou o direito da espada, era só do procônsul, que justamente tinha uma residência fixa lá em Pérgamo. Só ele tinha a pena capital, ele tinha o poder, entre aspas, da vida e da morte. Mas aqui Jesus se apresenta àquela igreja já de cara dizendo: olha, eu sou o dono da vida e da morte. Sou eu que determino quem morre e quem vive. Eu sou o Deus eterno e eu que comando. Não é o procônsul que tem todo o poder. Eu que tenho poder sobre a vida. A autoridade está sobre mim, não sobre ele. Então, gente, fique tranquilo. Esse é o recado que Jesus está mandando para aquela igreja, né? Não fiquem assustados, não temam o procônsul, não temam quem acha que tem o poder da vida e da morte. Eles podem matar o corpo, eu posso matar a alma. Olha só, Jesus é aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, eles recebem justamente essa palavra de consolo logo na apresentação de Jesus. E ele vai continuar dizendo, versículo 13, sei onde vive, onde está o trono de Satanás. Essa igreja, ela estava plantada onde estava o trono de Satanás. Esse trono de Satanás é um trono físico, né? Como que funciona? É um templo específico? Provavelmente não, tá? Ali tinha um templo a Zeus, tinha um templo ao imperador, tinha um santuário de Asclépio, tinha muitas coisas ali idólatras, mas provavelmente o que Jesus está falando aqui não é sobre um lugar físico. Todos esses lugares são tronos de Satanás? Claro que sim, mas é um sentido de vocês estão numa cidade onde o inimigo governa, onde Satanás governa, porque há tanta idolatria, há tanta imoralidade e Satanás está completamente no controle dessa cidade. A igreja de Jesus deve estar em todos os lugares, até mesmo onde Satanás exerce muita influência.
né? Mas nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus e a igreja avança. Então, Jesus está dizendo, eu sei onde vocês estão, eu sei que é um lugar difícil para ser cristão, mas eu conheço a realidade de vocês. E não é conhecer de ser informado, eu conheço de estar no meio de vocês, eu conheço de sentir a dor de vocês, eu conheço de me compadecer de vocês e conhecer vocês profundamente. Sei onde habitas. O verbo aqui no grego é uma referência à residência permanente. É como se Satanás permanecesse governando sobre este lugar. Mas no meio das trevas há uma igreja. A luz está presente. E é justamente ali que a luz deve estar presente, né? No meio das trevas. Imagine só, a sua cidade é difícil, a sua cidade é idólatra, a sua cidade é imoral. O Brasil, um país muito corrupto, aqui era muito pior. Ali onde estava o trono de Satanás, mas ali havia também uma igreja. E ele diz, olha só que maravilha, esse elogio de Jesus. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Existem irmãos fiéis ali naquele lugar tão difícil. O lugar onde você trabalha tem um trono de Satanás? Na sua família, as pessoas estabelecem um trono de Satanás, de tanta confusão, tanta desavença, tantos vícios. Olha, tem um cristão fiel ali? Pode ter. Você pode permanecer fiel mesmo num lugar completamente hostil ao Evangelho, na graça do Senhor. Essa igreja, esses irmãos, eles permaneciam fiéis mesmo naquele lugar hostil ao Evangelho. Vocês permanecem fiéis ao meu nome e não renunciou à fé que há em mim. Mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Antipas, um crente fiel, que foi morto certamente por negar dizer que o imperador era Deus. Provavelmente foi isso que aconteceu. Pode ser que alguém o denunciou, porque é assim que funcionava também, né? Dizendo, olha, aquele homem ali não reconhece o César como Senhor. Então, eles podem convocar essa pessoa, falar assim, olha, nós vamos te dar uma chance, é só você acender um incenso aqui para o César e dizer que ele é o Senhor e está tudo bem, você pode continuar adorando o seu Deus. Mas não é tão simples assim. E eu faço sempre essa pergunta, se hoje, na nossa sociedade contemporânea, moderna, nesse tempo que a gente tem vivido, como nós reagiríamos? Você não quer saber? Deixa eu acender esse incenso aqui, isso aqui não é nada. Então, César é o Senhor, falou de boca para fora e vou servir a Deus? Será que a gente agiria assim? Né? Na verdade, nosso chamado é ser fiel ao Senhor até diante da morte. Ser fiel até a morte. O Senhor Jesus falou isso para a igreja de Esmirna, né? Ou seja, até diante da morte permaneça fiel. Não negue Jesus. Se você disse que César é o Senhor, você está negando a Cristo como Senhor. Se você diz que o Estado é o Senhor, você está negando a Cristo como Senhor. Ou, né, tal sistema de governo ou filosofia é o Senhor, você está negando a Cristo. Então, o Antipas foi um cristão morto por não negar a Jesus, dando um testemunho glorioso, e o Senhor chama ele de minha fiel testemunha. Esse homem testemunhou com sua própria vida, né? Ele testemunhou até a morte. Ele foi fiel e essa igreja não ficou atemorizada, apesar de um cristão ter morrido pelo nome de Jesus. Eles permaneceram fiéis, eles não fugiram, eles não dispersaram, né? Eles não se deixaram levar pela aquela ameaça, eles permaneceram firmes. Que povo bacana, você fala assim, eu quero ser dessa igreja. Mas, versículo 14, vem o no entanto. No entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Não são poucas. E são graves, né? Essa igreja permanecia fiel aos ataques externos. Mas agora nós vamos ver que essa igreja tinha dificuldade com os ataques internos. Elas não cediam o que vinha de fora para dentro, mas estavam cedendo aquilo que estava dentro da igreja. Tenho contra você algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Vocês estão suportando, vocês estão dando um espaço para pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer carne sacrificada a ídolos e praticar imoralidade sexual. Nós precisamos entender o que é a doutrina de Balaão, tá? O que é isso? Primeiro, temos que lembrar como era a cultura ali de Pérgamo, tá?
Uma cidade importante politicamente, religiosa, de cultura, de comércio também muito forte. E só que tinha um detalhe: para participar da vida social daquela cidade, como na maioria das cidades gregas ali, tá? Eles precisavam adorar, comer carne sacrificada, adorar os ídolos, prestar culto ao imperador e todas essas coisas, né? Senão eles eram completamente excluídos da vida social. No caso dessas cidades que eram muito comerciais, eles tinham ali um tipo de associação comercial com sindicato, uma coisa um pouco misturada, mas nesse sentido, onde para participar daquilo eles tinham que participar dos banquetes, das festas imorais, dos banquetes aos ídolos, das adorações às imagens, porque senão eles eram excluídos, né? Então, eles eram tentados a ceder o tempo todo. Era mais ou menos assim: eu posso falir a minha empresa se eu não adorar, se eu não entrar nesse ciclo, se eu não fizer o que eles estão fazendo, né? Eu vou perder a minha fonte de renda se eu não fizer o que todo mundo está fazendo, se eu não for na mesma pegada aí, né, de todo mundo. Então eles começam a ser tentados nisso, e tem gente lá dentro ensinando e vivendo essa doutrina de Balaão. Qual é a doutrina de Balaão? A gente tem que voltar lá para Números 31, mais ou menos, para entender. Balaão foi alguém que foi contratado por Balaque para poder amaldiçoar o povo de Deus. O povo de Deus estava naquela peregrinação, né, para a terra prometida. Então Balaque convoca ou contrata Balaão para profetizar. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? E Balaão então abre a boca para amaldiçoar, mas ele abençoa. E ele faz isso pelo menos umas 2 ou 3 vezes, não me lembro agora. E ao fim das contas, o Balaque fala assim: mas que coisa é essa? Eu estou te pagando para você amaldiçoar e você está abençoando. E ele vai dizer aquela frase maravilhosa que não tem como amaldiçoar aquele que Deus já abençoou, né? Não tem como jogar praga em quem está abençoado por Deus. Acabou, né? Perca esse medo aí. Mas aí Balaão, então, depois dá uma outra ideia para Balaque. Fala assim: olha, não tem como eu amaldiçoar eles, mas tem como eles mesmos se amaldiçoarem. Ou eles mesmos irem para trás em busca de consequências dos pecados. Jogam as mulheres lá para seduzi-los. E aí eles vão cair em imoralidade sexual e, consequentemente, em imoralidade espiritual, porque eles vão adorar aos deuses dessas mulheres pagãs. E foi justamente isso que aconteceu, né? A gente escreveu que nada a ver ceder em algumas coisas. Esse era o pensamento. Sim, né? A ideia dos nicolaítas e da doutrina de Balaão era isso, tá? Então, Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, mas ele deu a dica para que eles mesmos vivessem as consequências dos seus pecados, que é quando ele diz: deixe mulheres infiltradas ali, mulheres pagãs, e eles vão então se prostituir com essas mulheres e também se prostituir com seus deuses. A relação sexual naquele tempo estava muito ligada aos cultos também, e aquelas mulheres levavam seus ídolos para dentro de casa. Então, aquele povo sofreu as consequências, porque um grande juízo de Deus veio sobre eles por causa dessa atitude de moralidade, de idolatria. Então, eles não foram amaldiçoados, mas eles mesmos trouxeram problemas para eles. Uma lição poderosa aqui é: nós temos que ter mais cuidado com o que está dentro do nosso coração, nos ataques que vêm de dentro de nós, do que os ataques externos. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus já abençoou, mas nós podemos viver consequências dos nossos erros porque cedemos às tentações. Nós temos que vigiar muito mais o nosso coração do que o olho gordo do outro, tá? Nós temos que ter muito mais preocupação com os nossos maus desejos do que com a inveja do seu amigo de trabalho, tá? O seu amigo de trabalho pode ter maior inveja sobre você. Se você está em Cristo, ninguém pode amaldiçoar quem Deus já abençoou. Mas nós mesmos podemos começar a ter inveja uns dos outros e aí caímos em pecado. Muito cuidado com isso, né? A Cássia escreveu aqui: a imagem está na metade. Tá, mas agora não tem como eu mudar aqui. É a luz da janela que está um pouco clara de um lado e escuro do outro aqui. É isso mesmo, né? Nada a ver. Dá nada não. É assinado o diabo, né? O próprio diabo. Então, essa era a doutrina de Balaão. Gente, tem nada a ver, né? Vocês podem comer as carnes sacrificadas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o nosso trabalho, outra coisa é a religião. Vocês podem permanecer aqui fora negociando, fazendo os negócios que a gente precisa ser feito, até porque a gente precisa de sobreviver, e lá no domingo a gente adora Jesus na igreja, a gente levanta a mão, a gente fala que ama Ele e está tudo bem. Não está tudo bem. A vida cristã é uma coisa só, né? A vida cristã é uma coisa só.
Os nicolaítas, eles tinham basicamente a mesma filosofia, a mesma ideia de que não tinha nada a ver comer carnes sacrificadas a ídolos, a imoralidade sexual, só que eles iam um pouquinho mais profundo. Eles diziam o seguinte: olha, nada que você fizer com a sua carne vai afetar o seu espírito. São coisas diferentes, são coisas distintas, tá? E eram um pouco gnósticos em relação à crença deles. E aí o Senhor está dizendo: olha, vocês estão mantendo pessoas assim dentro da igreja, como se nada tivesse acontecendo. Vocês estão acolhendo pessoas assim. Vocês têm no meio de vocês e vocês não estão fazendo nada. Vocês estão aceitando essas influências dentro da igreja. Né? Versículo 15, de igual modo, vocês também que se apegam... de igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas, que são estes últimos que eu falei. E agora vem o chamado de Jesus ao arrependimento. Portanto, arrependa-se. Senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. O chamado do Senhor é para o arrependimento. Né? Toda volta em Cristo começa com arrependimento. E arrependimento não é chorar, arrependimento não é fazer promessas, arrependimento é mudar. Deixar para trás o que não deve ser feito, fazer o que tem que ser feito, isso é arrependimento. Arrependimento é uma decisão de obedecer a Cristo, de negar a nós mesmos. Um arrependimento é reconhecer o erro, reconhecer a culpa e mudar de atitude. Então o Senhor Jesus chama eles ao arrependimento, senão eles seriam punidos. Eles estavam com medo do procônsul, que podia matar quem ele quisesse, ele era o juiz e o executor da cidade, mas Jesus diz: olha, na verdade eu sou aquele que tem espada afiada na boca. E olha que eu posso lançar a alma para a morte eterna. Então Jesus faz esse alerta para eles. Portanto, arrependam-se. O chamado é para o arrependimento. E aí ele vai dizer no versículo 17: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Não é apenas escutar, é ouvir, é dar ouvidos, é acolher a palavra, é deixá-la descer no coração e gerar o fruto que ela deve gerar. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Agora vem a recompensa. Que maravilha. Olha, ao vencedor darei do maná escondido. Certamente aqui faz uma menção do maná lá no deserto, mas agora de um maná espiritual. Aquele era um maná físico, pão que caía do céu para o povo se alimentar durante a peregrinação do deserto. Certamente há um recado de Jesus aqui para essa igreja, né? Vocês não precisam ter medo de perder o sustento de vocês, porque vocês não querem negar o meu nome. Eu dou o maná para vocês. Eu sustento vocês. Eu sou o pão vivo que desceu do céu e alimento a alma de vocês e não somente o corpo. Cristo Jesus é o próprio maná escondido. Ele é o alimento da nossa alma. E ele é aquele que provê todos os dias. O maná caía todos os dias. Os hebreus que estavam naquela peregrinação não podiam nem guardar o maná de um dia para o outro, porque estragava, tinha que ser para aquele dia. Ou seja, eu tenho que confiar que Deus vai prover hoje o que eu preciso hoje. E amanhã, Deus vai prover amanhã o que eu preciso amanhã. Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que sustenta. Eu não preciso ceder às pressões externas com medo de ser privado das minhas necessidades mais básicas. Eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso crer que Ele é o meu provedor. Ele é o maná escondido, o pão vivo que desceu do céu, e aquele que comer de mim jamais terá fome. É isso que Jesus fala lá nos evangelhos. Também darei uma pedra branca com um novo nome escrito nela. Aqui o da pedra branca, a gente tem pelo menos 2 ou 3 pensamentos do que seria isso, o que Jesus estava querendo dizer com isso. Uma é, naquele tempo, os julgamentos, a sentença era dada por uma pedra branca e uma pedra escura. Se aquele que estava sendo julgado recebia uma pedra branca, ele estava absolvido. Se ele recebesse uma pedra escura, é porque ele estava condenado. Certamente Jesus está dizendo aqui: olha, eu sou aquele que justifico vocês. Vocês vão receber uma pedra branca, ou seja, vocês vão receber perdão, justificação. Não se preocupe, eu sou o juiz. E a sentença é: você está justificado pelo sangue de Jesus, você está inocentado, você está salvo e perdoado, e a sua sentença é essa. Né? Essa é a sentença daqueles que servem a Jesus. Essa é uma palavra para nós. Olha que maravilha. Uma outra questão aqui é que essa pedrinha branca também era usada
em 2 ocasiões, em festas especiais, festas importantes, onde o convidado recebia uma pedrinha com o nome ali naquela pedrinha, ou mesmo um vencedor de uma competição esportiva. O prêmio também era uma pedrinha branca que dava acesso à festa de comemoração. Então, olha só, é um convite. A pedrinha branca poderia ser um convite para participar de um grande banquete. Ou seja, Jesus está dizendo, eu já entreguei para vocês o acesso para o grande banquete eterno quando nós nos encontrarmos. Né? Aquele que está em Jesus, aquele que não nega o nome de Jesus, aquele que é fiel até a morte, aquele que foi de fato alcançado por Cristo e nasceu de novo, ele já recebeu esse acesso eterno à presença do Senhor e esse banquete, né, na bodas do Cordeiro. Então, pode ser as duas coisas. Pode ser uma outra coisa, uma coisa é certa. Nós vamos receber um novo nome. O novo nome é uma nova identidade. Você vai ver no Antigo Testamento homens de Deus que tiveram encontro com Deus e tiveram seus nomes mudados. Né? Abrão para Abraão, Sarai para Sara, Jacó para Israel, não é isso? Essa mudança de nome mostrava um encontro profundo com o Senhor e uma transformação completa. Então nós vamos receber um novo nome. Isso quer dizer, a nossa identidade vai ser completamente mudada para a eternidade quando nós encontrarmos com o Senhor, né? E ali um encontro real, profundo, verdadeiro e definitivo, onde nós estaremos com Ele eternamente. Seremos selados com esse novo nome. Maravilha, né? Essa é a igreja de Pérgamo, que queria ter uma grande biblioteca, perdeu acesso aos papiros e produziu o pergaminho. Uma biblioteca com mais de 200 mil rolos de livros. Nós temos apenas um livro, a Bíblia, mas que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que é alimento para a nossa alma, que revela o Senhor, o plano da salvação, que é a própria palavra de Deus e vale mais do que 200 mil livros. Em Pérgamo tinha ali o Deus da cura. Nós servimos o Jeová Rafá, o Deus que cura o corpo, a alma e pode nos curar do pecado, que é a pior enfermidade que tem. Né? Ali ele tinha um procônsul que tinha o poder de mandar matar as pessoas, de cumprir a pena de morte. Mas nós servimos o Cristo verdadeiro, aquele que tem a espada afiada na sua boca, aquele que tem o poder da morte e da vida. Ele é o Senhor da vida. Né? Nós temos esse Deus todo-poderoso. Ali tinha vários templos idólatras, tinha que se adorar o imperador para participar da vida comercial da cidade, para se manter. Não, a gente adora somente a Jesus. E Ele é que nos mantém. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele nos dará do maná escondido. E Ele já nos deu acesso à vida eterna com Ele eternamente através do sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Essa é a carta da igreja de Pérgamo que nos chama a atenção de não ceder. Porque é uma igreja que não negou completamente a fé, mas que dentro da igreja eles estavam tolerando questões muito sensíveis ao Evangelho. Né? Era uma igreja que não negou completamente a fé, que não se deixou levar por ataques à fé externa, mas estava sendo minada pela cultura do tempo presente. Cuidado, a gente não pode ser minado pela cultura do tempo presente. Nós precisamos nos tornar firmes em Jesus até o fim. A missão da igreja é ser oposta ao mundo, é honrar o nome de Jesus. Apesar das mudanças do mundo, nós permanecemos os mesmos. Nós não devemos ceder às pressões. Temos que saber que o Senhor nos julga, que o Senhor nos sustenta, que o Senhor cuida de nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a carta à igreja de Pérgamo. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por essa palavra e pedimos ao Senhor que nos ajude a vivê-la, a experimentar dela hoje, no dia de hoje, entendendo que o Senhor já nos deu o maná escondido, que o Senhor já nos deu acesso à vida eterna, que o Senhor é aquele que nos sustenta. Deus, nos ajude a não ceder às pressões, abre os nossos olhos, mostra para nós, Deus, talvez nós já temos cedido coisas pequenas concessões que vão nos levando a grandes pecados. Nos livra disso, Senhor, por misericórdia, em nome de Jesus. Senhor amado, fica conosco, nos orienta, nos guarda nesse dia. Deus, e grava essa palavra no nosso coração, que possamos sempre fazer uso dela para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.